paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Uma boa noite para vocês. Que bom estarmos mais uma vez juntos aqui para celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Que coisa boa. Nesse momento de comunicações, de informações, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela sua vida. Você que é membro ativo aqui da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, talvez seja um membro que está em viagem. Nós temos alguns que estão em viagem, fora do Brasil, fora do estado. Que Deus abençoe suas vidas, aonde quer que vocês estejam. Vocês são muito amados e queridos, tá certo? Então louvo ao Senhor por cada um de vocês. Aqueles que estão no dia a dia da igreja aqui, envolvidos em todas as atividades, que Deus também abençoe você. E aqueles que estão, talvez, nos visitando pela primeira vez, acessando as redes sociais da igreja pela primeira vez. Então, Deus também seja com você, com sua família. É muito bom para nós receber você aqui. E certamente alguém te convidou, ou Deus incomodou você e você saiu procurando na internet um culto para celebrar e chegou até nós. Então, entendo que de todas as formas, Deus trouxe você até aqui. Então é porque Ele tem algo muito especial para falar para você, tá certo? Que Ele te abençoe e te dirija em todo o tempo. Queridos, não quero esquecer de lembrar você do seguinte: todas as vezes que você acessar as nossas redes sociais, você precisa não só ver se está inscrito, você precisa acompanhar para ver se a sua inscrição está ativa, mas também dar o seu like, tá bom? É importante, porque isso vai trazer relevância para cada vídeo, para cada postagem. Dê o seu like lá, para que nós possamos alcançar mais pessoas. E uma outra coisa é, compartilhe todas as atividades da igreja, os vídeos, postagens, tudo que nós estivermos fazendo, divulgue isso. Isso é importante porque dessa forma o que Deus está falando para mim e para você no dia a dia vai chegar a muito mais pessoas e outras pessoas poderão também desfrutar do que Deus tem feito no nosso meio. Então faça isso. Você observa a sua inscrição sempre que você acessar os canais, tá ativa, dá o seu like, tá certo? E compartilhe sempre o conteúdo da sua igreja, tá certo? E você que está nos visitando também, do jeito que você chegou aqui, do jeito que você foi convidado, faça a mesma coisa, convide outras pessoas, tá certo? Diga a elas que procurem também como você, até achar a nossa rede social, manda o link para ela, que é importante, tá certo? Então Deus nos abençoe sempre, tá joia, filhos? Uma outra coisa, quero lembrar você que no próximo domingo, tá? Nós teremos um domingo voltado. Você deve lembrar o que está acontecendo no segundo domingo, o que é que geralmente no Brasil nós festejamos? Dia das Mães. Então, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, teremos atividades, teremos uma palavra voltada para as mães, tá certo? E também teremos algumas novidades. Tem umas coisas que estão sendo preparadas, então você, tanto de manhã quanto no culto infantil e no culto adulto também, nós teremos participações, nós teremos palavras, tá certo? Algumas coisas especiais para você, mãe, para você, filho, filha. Então eu não vou dizer o que é. Você tem que ficar conosco, tem que estar conectado com a gente, ligado com a gente, para poder ver, tá bom? Então sempre na última parte de cada culto, o da manhã, o infantil e o da noite também, o de adultos, você vai ter essa participação no próximo domingo. Então fica aí a dica, tá certo? Tem coisa boa sobre mães pra gente, tá certo assim? Um abraço muito grande do coração da Igreja Batista do Engenho do Meio para todos vocês. E celebro, porque eu sei que Deus tem algo para nós muito especial. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e continue falando conosco durante todo o culto. Em nome de Jesus. Lembrando também, nossa ceia, tá bom? Não esqueça disso. Você hoje teremos a celebração da ceia após a reflexão. Então pegue os elementos, coloca perto de você o pão, o suco, para que nós possamos celebrar juntos ao Senhor. Deus nos abençoe. Fica na graça do Pai.
A paz do Senhor Jesus, queridos. Filhos, nós estamos nessa noite fazendo o que nós costumamos como batistas fazer sempre, todo primeiro domingo do mês. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos relembrando, rememorando a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, e isso é muito especial para nós. Então, eu quero lembrar você, como eu falei lá nas pastorais, deixa os elementos aí próximos de você, tá bom? Que nós vamos fazer isso hoje com muita alegria, vamos celebrar ao Senhor através da ceia. Mas eu também quero trazer uma palavra para vocês, exatamente a respeito da ceia, antes de nós entrarmos, propriamente dito, na reflexão. Eu tenho ouvido muita coisa, tenho visto muita coisa chegando nos grupos, né? Nas internets da vida, e a maioria das pessoas se alegrando nesse momento de celebração da ceia, mas tem gente que está ficando confuso, tem gente que está sendo bombardeado por questionamentos, tem gente que gosta de gerar polêmicas, né? Que são completamente indevidas, né? A palavra do Senhor já nos diz, olha, vocês têm que se preocupar com algo que seja relevante para a vida de vocês, né? Então, se preocupar, tem gente se preocupando, dizendo que eu não sei se é válida a ceia online.
Eu não sei se isso é... Tem gente dizendo, isso não é bíblico, pastor. Será que é bíblico? E aí tem gente levantando isso, levantando lives, levantando na internet para falar sobre isso e questionar a validade dessa celebração online. E aí eu fico sem entender exatamente qual é a motivação de algumas pessoas para estarem fazendo lives, fazendo vídeos, sabe? Se o motivo é abençoar pessoas ou dificultar a vida de pessoas. Então, queridos, a ceia do Senhor, em nenhum lugar na palavra de Deus, nós enxergamos dizer que ela só pode ser celebrada dentro de uma casa de oração, dentro de um prédio, debaixo de 4 paredes, de igrejas locais. Em lugar nenhum. A última ceia feita por Jesus, e é ela que nós vamos conversar, sobre ela que nós vamos conversar, foi feita no primeiro andar de uma casa. Na casa, uma casa como qualquer outra casa, sabe? Com 12, talvez 13 pessoas, porque Jesus estava ali também, os seus discípulos e Jesus, sabe? Então, tem que estar dentro de uma igreja local para que seja válido. Eu faço a seguinte pergunta, queridos. As pessoas que, a partir de agora, em tantos países temos visto acontecer nos últimos dias, né? Igrejas sendo fechadas, igrejas sendo derrubadas, pessoas sendo impedidas de cultuar publicamente, de celebrar ao Senhor publicamente. Essas pessoas muitas vezes se escondem. Perseguição. Né? No Brasil nós temos, graças ao Senhor, ainda liberdade, mas vai chegar um dia que não vamos ter liberdade para celebrar ao Senhor. A gente sabe disso. Papai do Céu já nos disse isso há muito tempo. Não tem nenhuma novidade que a Igreja do Senhor será perseguida sempre, porque ela vai de encontro a todos os conceitos que estão em desacordo com a vontade do Pai para nós. Então, sempre vai ser questionada. Então, a igreja perseguida, filho, não pode celebrar a ceia? A igreja perseguida, em tantos desses países, que se reúne debaixo de árvores, dentro de cavernas, em casas isoladas, somente esposa e filhas, quer dizer que não se pode celebrar a ceia do Senhor. Não se pode fazer isso, porque não está dentro de uma igreja. Não, mas é porque é online. A tecnologia, ela vai de encontro à palavra de Deus. A tecnologia vai de encontro. Então, a live de cada um desses que questionam está indo de encontro, porque estão usando a tecnologia para isso, para questionar algo que não tem a mínima necessidade de ser questionado. Eu quero que você saiba a visão do pastor desta igreja, da primeira igreja batista do Engenho do Meio. O que nós temos na nossa visão é sermos a cada dia uma comunidade que busca viver a simplicidade do Evangelho de Jesus através de relacionamentos autênticos. Através de relacionamentos autênticos, atraindo, inspirando e capacitando mais discípulos para o reino de Deus. Essa é a nossa visão, tá certo? Relacionamentos autênticos não está dizendo que tem que ser somente presencial. Relacionamentos autênticos é quando eu falo com você do meu coração para o seu coração através de uma rede social como essa. Autêntico. Eu não posso estar mentindo para você. Essa é a nossa visão. E nós celebramos a ceia do Senhor de forma online, enquanto não pudermos celebrar presencialmente. Quando pudermos celebrar presencialmente, o faremos. E o dia que não tiver mais condição de celebrar como igreja local, como todos os irmãos e irmãs juntos, continuaremos celebrando, ainda que não tenha rede social à disposição. Celebraremos na casa, celebraremos com a nossa família, porque a palavra de Deus nos garante
que devemos fazer isso todas as vezes que comermos e bebermos, nós nos lembrarmos da morte do Senhor até que Ele venha. É isso que é a orientação do Senhor Jesus a respeito da ceia do Senhor. Não tem nada a ver com o uso da tecnologia ou não, filhos. Não tem nada a ver. Então, presta atenção. Tem muito mais coisas. Quando você vê polêmicas como essa na internet, filho, nem abre esse canal. Nem abre esse canal. Infelizmente, são pessoas que gostam, né, de gerar esse tipo de polêmica e porque gosta de ver seus vídeos sendo multiplicados. Isso não vai dar em nada não, filho. O que vai valer a pena para você, filha e filho, é você celebrar o Senhor da forma que você puder. Glorifique o nome dele, celebre, agradeça ao Filho, agradeça ao Pai e ao Filho, porque o Filho, ouvindo o Pai, deu a sua própria vida por cada um de nós, entregou sua vida na cruz, ressuscitou e vive e reina para todo sempre, e vamos celebrar até o dia que ele venha. Amém? Isso é uma palavra pastoral de como pensa a Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, tá certo? Para você não ter dúvida. Então não adianta nem mandar para mim link de a discussão, não mande, que eu nem olho, filho, nem olho, tá certo? Nem olho e aconselho você a ter sabedoria para também não olhar, tá certo? Tem muito mais coisa para a gente fazer, tá bom? Tem muito mais, tem atividades que vão edificar a sua vida. Isso não vai edificar em nada. Isso é discutir sexo de anjo. Isso vai mudar em quê a sua vida, filho? Tá bom? Então, queridos, aproveitando esse momento, eu quero convidar vocês a orarmos juntos, agradecermos ao Senhor por essa oportunidade e vamos fazer isso. Pai querido, obrigado por esse tempo tão precioso que nós temos. Tempo de refletir sobre morte e ressurreição do Senhor Jesus, das consequências maravilhosas para aqueles que o buscam e para as consequências tristes, desastrosas para aqueles que não o ouvem. Eu te agradeço porque temos liberdade ainda no nosso país para falar do teu amor. E enquanto tivermos, estaremos falando às multidões. Mas quando não pudermos mais, quando a perseguição chegar, nós estaremos na nossa casa, com a nossa família, glorificando o Senhor sempre. Como foi com Daniel. Nós faremos assim também, sempre. Esse é o nosso compromisso. Nos ajuda, Pai, a fazer isso. E, Pai querido, agora na reflexão que queremos trazer a respeito da ceia do Senhor. Que o Senhor nos inspire na leitura do texto da Tua Palavra. Que o Senhor seja aquele que ministra cada uma das palavras ao nosso coração em primeiro lugar, para que ele possa transbordar e alcançar a todos que veem este vídeo, que celebram conosco. Abençoa cada família reunida nesta noite, aonde quer que estejam. Talvez famílias que estejam separadas por forças da situação. E que o Senhor possa ser com cada um deles, Pai, aonde quer que estejam. E que haja graça do Senhor derramada sobre cada um de nós. E, Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, Marcos 14, e nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 26. Marcos 14, de 12 a 26. E o texto que nós vamos ler fala exatamente sobre a celebração da ceia. E é nela que eu quero refletir um pouco com vocês. Diz assim o texto da palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento,
quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Verso 15. E lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Verso 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, porque melhor seria não haver nascido. Verso 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Verso 26. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Esse é um dos textos, né? Nós sabemos que nos evangelhos sinóticos, ou seja, em todos os evangelhos que falam sobre a ceia, nós vamos encontrar textos exatamente semelhantes, por isso que eles são considerados sinóticos, né? Semelhantes. E o Evangelho de Marcos, ele tem como característica, uma das características dele é a brevidade, então ele é um dos mais resumidos evangelhos, né? Ele não se detém em muitos detalhes de cada uma das ações ali transcritas no seu texto. Mas é interessante quando a gente ouve esse texto de Marcos, e eu queria compartilhar com vocês um pouco deles, né? Nós separamos aqui em pelo menos 3 momentos aqui, 3 blocos de texto para nós compartilharmos nesse momento. Esse texto, ele se dá, esse momento da última ceia de Jesus, aqui foi a última ceia que ele fez com seus discípulos, se dá pouco tempo antes de começar a sua Via Crucis, né? Aqui provavelmente uma quinta-feira, já tardinha, final de tarde, início de noite, ou seja, para o judeu, quando o sol se põe, já é contado o dia seguinte, ou seja, já era praticamente a sexta-feira, esse momento, e logo depois disso começa a Via Crucis de Jesus. Ou seja, foi um momento aqui de despedida. Mas antes disso aqui tudo, é interessante a gente perceber o que mostra essa primeira figura que eu trouxe para vocês aí. Essa montagem com um mosaico, com alguns momentos que representam, o que representa a Páscoa, a ceia do Senhor, né? Para nós. Eu separei também em 3 figuras para vocês. A primeira delas, essa que está aparecendo aí, representa a Páscoa histórica, né? Esse momento de fazer a ceia, ele tem o seu sentido histórico. E nesse momento,
quando Israel ele é orientado a celebrar todos os anos esse momento, é para que fique na sua mente a ação poderosa do Senhor Deus na libertação de Israel do jugo do Egito. Aquele momento em que eles estavam ali debaixo da mão pesada de Faraó, e eles sofrem muito ali, e Deus chega um momento que levanta Moisés e diz: Moisés, tira meu povo daí. E vocês já sabem a história, todas as pragas que foram sobre o Egito, e na última delas, o anjo da morte passa ceifando a vida de todos os primogênitos do Egito. Mas os primogênitos dos hebreus foram preservados. E de que forma? Porque Deus determina, tá certo, que na casa de cada hebreu, onde tenha filhos, o primogênito tenha um filho, ou mais de um, mas sabendo que o primogênito pode ser ceifado também a sua vida, porque era uma palavra para todos os primogênitos no Egito, todos morreriam, tá? Como última palavra de Deus, última das pragas de Deus sobre o Egito, para que Faraó pudesse libertar o seu povo. Então, o que é que Deus diz? Para que haja uma senha, a palavra Páscoa, ou passagem, uma senha, né? Para que não aconteça isso aos filhos dos hebreus, para que não sejam mortos filhos primogênitos dos hebreus também. Então vocês oferecerão com o sangue de um carneiro novo, um carneiro de um ano, um carneiro perfeito, vocês vão imolar aquele carneiro, com o sangue dele vocês estarão passando nos umbrais das portas, tá? Como vocês viram naquela imagem logo no início, e aonde houver o sangue desse cordeiro, na hora que o anjo da morte passar, ele vai observar esse sangue e ali ele não entrará. Então, a Páscoa histórica, ela lembra a libertação do povo hebreu, do jugo de Faraó, do Egito, tá certo? E de forma muito especial, por causa da misericórdia de Deus, cobrindo a casa de cada um deles com o sangue do cordeiro, que ali foi imolado. E ali eles tiveram todo um processo, não foi apenas imolar o cordeiro, o sangue foi colocado nos umbrais, ou seja, por cima e ao redor da porta, mas eles precisariam se preparar para essa fuga. Na verdade, se preparar não era mais nem uma fuga, porque Faraó disse: vocês vão ter que sair. Eles teriam que ir embora mesmo, não é? Mas eles teriam que fazer isso rapidamente, não poderiam estar olhando para trás. Então aquele cordeiro, ele deveria ser comido, ele deveria ser assado inteiro, ser comido na família, tá certo? E com pães asmos, né? Com pães sem fermento, tá certo? Então, pães que pudessem ser feitos rapidamente, tudo foi muito rápido, e eles lembram disso, os judeus lembram disso até hoje. Então, para eles, a Páscoa, a ceia, ela não é comemorada como nós, né? Como cristãos. Eles têm o entendimento da ceia histórica ainda, e eles celebram ela desta forma. Nós celebramos a ceia do Senhor de uma forma diferente. Então, nós celebramos a ceia do Senhor considerando a ação do próprio Cristo. Aqui, você sabe que até antes dessa última ceia, a Páscoa era celebrada dessa forma que falamos, lembrando a Páscoa histórica. E Jesus, agora nessa segunda imagem, ele que vocês estão vendo agora, ele agora celebra uma Páscoa diferente, uma ceia diferente. E daí o título dessa reflexão: uma celebração diferente. Então, não mais simplesmente a lembrança da libertação do povo de Israel do Egito. Não mais isso apenas.
Isso é importante, mas agora Jesus, ele determina que ali não haverá mais necessidade, a partir daquele momento, do sacrifício de nenhum cordeiro. Aquele foi o último cordeiro imolado, tá certo? Para aquela ceia. A partir de agora, ele se apresenta aos seus discípulos. Ele resume todos os seus anos de ministério, seus 3 anos de ministério sobre a terra, ele resume naquele ato de celebração da ceia do Senhor agora. E ele diz, olha, esse cordeiro que nós comemos aqui, que vocês prepararam, que eu mandei que vocês viessem adiante de mim preparar, ele foi o último feito dessa forma. A partir de agora, eu quero mostrar a vocês qual é o formato da ceia que nós vamos fazer, o formato da Páscoa que nós vamos comer. A partir de agora, eu sou o último cordeiro imolado, o último, e não haverá outro, definitivamente o último. A minha vida será entregue por cada um de vocês, pelos pecados de cada um de vocês. Até agora vocês precisavam degolar todos os anos um cordeiro pelo pecado do povo. Até agora vocês precisavam fazer isso. Agora é a minha vida entregue definitivamente por vocês. Acabou. Eu pago com a minha vida a conta que estava com o nome de vocês. A promissória que vocês não tinham condições de pagar, eu pago com a minha vida. E olha, neste momento, quando a gente lê do verso 12 ao verso 16, tá certo? E quando, no 16, quando ele diz que os discípulos se retiraram e entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando a gente lê esse primeiro texto, a gente entendendo o capítulo 13 também, a gente chega à seguinte conclusão, que enquanto os de fora se mancomunavam para a morte de Jesus, ele preparava a última ceia da Páscoa com seus discípulos, afirmando a importância histórica desse fato. Sim, era importante estarem lembrando da libertação do Egito, do jugo de Faraó, mas ele fazia também uma nova leitura do Cordeiro Pascal, que é sacrificado em favor de muitos, não é? Sendo ele mesmo esse Cordeiro, que se dá como último sacrifício necessário em favor dos homens, que suscita esse sacrifício agora, ele não suscita simplesmente perdão de pecados. Esse Cordeiro, na pessoa de Cristo, que entrega a sua vida, ele suscita agora esperança, estimula perseverança e traz salvação para todo aquele que o ama e obedece. Então, Jesus promove isso para nós, ele promove através da ceia esperança. Esperança de quê? De que na sua volta nós seremos vistos como homens e mulheres que o obedeceram, que aceitaram como aquele que é salvador das suas vidas, mas não apenas o tem como salvador, mas como Senhor, como Kyrios, aquele que determina como anda cada um de nós, como deve agir cada um de nós. A nossa esperança é que o Senhor nos encontre assim, como homens e mulheres, como famílias debaixo da sua orientação e possa nos conduzir à mansão celestial e nos tornarmos agora não mais homens e mulheres que esperarão passar pela morte, não terá mais isso. Acaba toda dor, todo sofrimento e seremos homens e mulheres que viverão daqui para frente todo o tempo com o Senhor. Entendem? Ele suscita isso para mim, para você, quando nós celebramos a ceia do Senhor, filhos. Não tenha dúvida, você não pode ter dúvida, por isso que não pode ser qualquer pessoa que celebra a ceia do Senhor e come e bebe do corpo e do sangue do Senhor. A pessoa precisa ter discernimento, precisa ter entendimento do que significa aquilo. Ela precisa ter, por isso que Paulo diz, examine-se o homem, ou examine-se aqueles que se colocam diante da ceia do Senhor. Analisem o seu coração, o seu dia a dia. Você tem tido
Deus, Jesus, apenas como Salvador ou também o tem como Senhor? Analise isso. Você tem caminhado segundo a orientação dele? Precisa ter discernimento disso, porque senão você come e bebe da ceia para a sua própria condenação. É isso que Paulo nos ensina. Mas olha, observa agora, a partir do verso 17 ao verso 21, que Jesus vai e ele se senta à mesa, ele se reclina à mesa com seus discípulos e ele come a ceia, mas ali ele faz uma revelação. Aqui, entre o verso 17 e 21, ele faz uma revelação, ele diz, olha, esta noite ainda, um de vocês me trairá. E aquilo gera uma comoção muito grande no meio dos discípulos, e eles questionam, quem de nós, Senhor? Como assim? Ele diz, alguém que come comigo do mesmo prato. Come comigo. E isso gerou mais problema ainda na cabeça dos discípulos, eu imagino, porque eu não sei se você sabe que a forma, o costume, como é que se comia a ceia, né? Geralmente uma grande panela, ela era colocada ali no meio, né? Com molho, com tudo que teria que se comer ali, e as pessoas molhavam tanto a carne naquele molho como o pão, e eles comiam juntos. Então, quando ele diz assim, olha, alguém que está comendo comigo no mesmo prato, podia ser qualquer um, podia ser qualquer um, e aquilo mexe com o coração deles, né? E aí, no verso 21, aí Jesus diz assim, o Filho do Homem, ele vai, ou seja, ele vai cumprir o que está descrito, ele vai ser entregue por um de vocês, ele vai ser traído por um de vocês. Isso estava já na profecia, isso está no Antigo Testamento, está lá em Zacarias, está lá em Isaías, falando sobre o servo sofredor, não é? E ele diz, olha, o Filho de um Homem vai, verso 21, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Queridos, aquilo mexeu principalmente com o coração de Judas ali, não é? Ele sabia o que ele tinha feito já, a negociação que ele tinha feito para entregar Jesus, né? Os líderes religiosos de Israel já estavam, desde a ressurreição de Lázaro, já tinha sido determinado que aquele que desse informações como podiam pegar Jesus, prender Jesus, aqueles que denunciassem seriam recompensados. Então já havia isso. Então Jesus diz, olha, eu já sei o que é que está para acontecer, e ai daquele de onde vier essa traição, melhor seria que não tivesse nascido. E aquilo mexeu com Judas ali, né? E aí a gente aprende nisso aí o seguinte, queridos, com um coração entristecido, Jesus afirma que mesmo investindo seu tempo, seu ensino pessoal e amor para forjar em cada discípulo um caráter de adorador, ainda algum pode se perder pela insensatez. Uma das coisas, sabe, filhos, e eu não posso me comparar, nenhum de nós pastores, líderes, né, pode se comparar aqui à aflição e a circunstância de Jesus, nenhum de nós. Mas o que eu quero te dizer, para você ter uma noção da aflição de Jesus aqui, nós que somos, né, pessoas mortais, nós que sabemos que também falhamos tanto, que muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, querendo fazer o que é certo eu não faço, e o que eu não quero é isso que eu faço, mesmo sabendo assim, que nós muitas vezes procedemos assim. Quando nós investimos na vida de alguém, quando nós amamos alguém, quando nós damos tempo, sabe, é isso que eu escrevi aqui, quando nós investimos, amamos alguém de verdade, e essa pessoa nos decepciona, essa pessoa nos trai, essa pessoa nos faz perceber que a insensatez dele nos traz tristeza ao coração, faz muitas vezes achar que, puxa vida, não valeu a pena, não valeu a pena. O que
O que é que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para que fulano ou fulana pudesse agir assim, né? Então, se nós sofremos quando alguém nos critica de uma forma dura, né? Não de uma forma construtiva, não chega pessoalmente para conversar, mas quando de forma leviana está falando por trás, quando de forma, não ética, comete atitudes que nos entristecem, né? Quando não honram o tempo que nós dedicamos a cada um deles, às vezes pessoas que a gente cuida da família e se vira para nós de uma forma absurda, sabe? Pessoas que não reconhecem, não é só a liderança, a igreja como um todo, filho, não reconhece o quanto a igreja ama, o quanto a igreja cuida, sabe? E ainda falam mal da liderança, falam mal da igreja. Como isso entristece o nosso coração, não é? Como isso é dilacerante. Imagina isso para Jesus. Ele deu ali os 3 anos da vida dele, aqueles discípulos, enquanto ele estava cuidando deles, ministrando na vida deles, e saber que um deles está entregando ele por 30 moedas de prata. Você já pensou o que é isso? Na sua onisciência, Jesus, saber disso? E eu imagino como ele disse essas palavras aqui no meio do texto de forma triste, como ele falou isso sentindo das suas entranhas a dor de uma traição, alguém que ele deu tudo, né? E imagine eu e você como a gente sente isso no dia a dia, né? Como é triste isso, filhos, a traição. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, não só para que nós não venhamos a sentirmos-nos traídos, mas para que nós também não erremos e venhamos a trair aqueles que tanto têm nos amado, que tanto têm cuidado de nós. A questão da fidelidade, isso é fundamental, queridos. A questão de honrar pessoas que nos honram, pessoas que fazem tudo para não errar conosco, mas às vezes porque a pessoa esqueceu de ligar para a gente, ou esqueceu de determinada data, ou porque simplesmente não mencionou o seu nome por alguma coisa que foi realizada, alguma realização, né? E a pessoa fica chateada, ou porque acha que nós não cuidamos da forma que deveríamos, e aí essa pessoa passa a nos trair. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Olha, uma das coisas, queridos, que eu aprendi em 22 anos, participando de uma equipe pastoral, 22 anos. Uma das coisas que eu aprendi foi que eu não sou obrigado a pensar igual a meus líderes. Não sou obrigado a pensar igual. Eu tenho, às vezes, um ponto de vista diferente. Eu tenho, às vezes, uma forma diferente de fazer a mesma coisa que meu líder faz. Mas eu tenho que aprender a conviver com isso sem perder a minha amizade, sem ser infiel ao meu líder. Eu posso dizer a vocês, olha, uma das coisas que eu aprendi e que foi muito especial para mim foi quando eu vim assumir esse ministério, essa igreja. Eu pude falar com meu líder direto, aquele que cuidou de mim, que me pastoreou durante esses 22 anos, e dizer: meu irmão, isso foi o pastor Joel, né? E eu digo: Joel, você que sabe para que Deus me preparou, e você me ajudou nessa preparação, e ele está dizendo que está na hora de eu ir. Eu quero saber se você me abençoa. Eu tinha uma grande luta no coração, era que eu não sabia se essa saída da minha igreja, se ela ia denotar no coração do meu pastor, do Joel,
que aquilo seria uma traição. Eu estaria o deixando de uma forma que ele não esperava. E o que eu ouvi dele foi: meu filho, quando nós preparamos um servo, é para o reino, não é para nós. E isso é especial. E eu pude sair daquele ministério, daquela igreja, depois de 22 anos, um ministério que me dava muita alegria e dá até hoje. Eu pude sair dali abençoado. E a igreja orou por mim, a igreja toda celebrando ao Senhor por essa convicção de chamado. Nós temos hoje líderes na nossa igreja que nós estamos preparando, seminaristas que nós estamos pedindo a Deus que sejam segundo a vontade dele preparados. Mas cada um deles, como eu gostaria, eu sei que Joel, ele também me disse: eu gostaria que você caminhasse comigo até o final do meu ministério aqui. Mas a gente prepara para o reino, filho. E da mesma forma, nossos seminaristas aqui estão sendo preparados para o reino. Eu gostaria de continuar com eles também no ministério. Mas eles estão sendo preparados para o reino. Para ir aonde quer que Jesus os chame para ir. Se eu fiz isso, eu tenho que aprender a fazer com os meus liderados também. Fidelidade. Como eu fico feliz porque depois de 22 anos eu pude sair abençoado e até hoje a primeira igreja batista do Recife é uma grande bênção para mim, uma grande parceira em tudo. Joel, um grande irmão e amigo. Eu honro porque ele me honra até hoje. Entendem? Não é fácil fazer parte. Eu não sei quantos, talvez, de vocês, líderes, estejam me ouvindo, pastores, colegas, tiveram a oportunidade de trabalhar como pastores auxiliares durante tantos anos, né? Pelo menos como pastor, quase 11 anos como pastor auxiliar, e sair como um grande irmão desse ministério. Grandes irmãos, na verdade. Não sei quantos de vocês. E numa equipe pastoral, mais de 20 anos. Não sei quantos vocês já tiveram essa experiência, eu tive. E isso me capacita, isso me inspira a acreditar que a igreja que o Senhor colocou em nossas mãos hoje, ela precisa ser cuidada da mesma forma, esperando que cada um honre seus líderes, não apenas o seu pastor titular, mas todos os seus líderes, honre cada um deles, não seja um que traz o sentimento de traição para o seu líder. Não faça isso. Jesus sentiu isso na pele. Jesus sentiu isso. E a traição, ela tem um peso muito alto, filho, para aquele que a pratica. Muito alto. Eu não preciso continuar falando sobre isso, porque você sabe. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Mas observa, no terceiro bloco de texto, exatamente dos versos 22 a 26, ele diz o seguinte, que enquanto comiam, né, Jesus passou exatamente a falar sobre a nova proposta de Páscoa, de ceia do Senhor. E aí essa terceira imagem que você está vendo agora. A proposta agora não era mais simplesmente a Páscoa histórica. A proposta agora não era simplesmente a entrega da vida do Senhor Jesus por cada um de nós. Ela vai muito além disso. A nova aliança agora, ela fala de libertação, definitivamente, do jugo do pecado sobre nós. O Egito agora, o nome dele é pecado sobre nós. E a nova aliança, ela tem como característica principal a libertação completa do pecado que é sobre nós. E isso se dá pelo maior de todos os eventos, a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia! É por isso que nós celebramos hoje a ceia do Senhor. É nesse entendimento de nova aliança, queridos. Agora,
o pecado não tem mais domínio sobre todo aquele que aceita Cristo como Senhor na sua vida. Nós vamos ser torpedeados o tempo todo por Ele. Nós vamos experimentar muitas vezes a angústia, muitas vezes o sofrimento, mas nós temos perseverança como característica dessa nova criatura e temos esperança de caminhar no final dessa trilha difícil que estamos caminhando, caminhar para sempre com Jesus. Entende? Aí vai acabar toda dor, todo sofrimento, e a justiça que se manifesta pelo sol, que é o próprio Cristo sobre nós, o sol da justiça, ela se manifestará sobre todos aqueles que o amam. E é isso que a gente vê lá no Salmo 37, o rei Davi dizendo, não é? Eu fui moço e agora sou velho, e jamais vi um justo do Senhor desamparado, ou aquele que o ama mendigar o pão. Jamais, porque o Senhor é o sol da justiça, Ele é o nosso escudo, Ele é protetor, Ele é aquele que vai nos segurar pela mão e nos colocar à sua direita. É isso que nós temos a esperança, é nisso que nós nos deleitamos. É assim que celebramos agora a ceia do Senhor. É por isso que ela é chamada nova aliança e última aliança, não haverá outra, a última. Quantas alianças Deus fez dando oportunidades aos homens? Aliança com Adão, aliança com Moisés, aliança com Noé, aliança com todos nós, filhos. Tantas alianças. E agora ele diz, é a última que eu faço com vocês. É a última. Essa aliança é com o meu próprio filho, a vida dele está sendo entregue por vocês. Então, queridos, a ceia do Senhor, ela traz essa possibilidade para mim e para você. Ela vai nos fazer lembrar a história da ação do Senhor sobre o seu povo, libertando do Egito. Ela vai falar sobre a transição dessa história para a comunhão e o conhecimento do Cristo, percebendo a sua ação sobre a terra, o seu poder, a sua graça, e ela agora se manifesta na sua ressurreição, depois da sua morte, que se manifesta nessa segunda etapa, agora na terceira e última etapa, é a sua ressurreição e o seu poder definitivo para nos tornar homens e mulheres que serão para sempre seus adoradores. E faremos isso sempre, sempre, como adoradores em espírito e em verdade. Esse é o motivo da ceia do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. E nesse momento, eu quero ler apenas para você entender esse momento, o que representa para nós. Jesus agora celebra uma Páscoa diferente. A sua última ceia com os discípulos. Enquanto todos buscam a perfeição do cerimonial histórico, ele o mostra por um novo prisma. Ele ensina e celebra a Páscoa da nova aliança. É isso que ele propõe para mim e para você hoje. Celebrarmos a Páscoa da nova aliança, a ceia do Senhor, representando a nova e última aliança. Se você assim entende Jesus na sua vida, se você assim o aceita, eu quero te convidar para participar desse momento de ceia. Eu quero te convidar para nesse momento, junto com seus familiares, um de vocês, que está dentro dos critérios para participar desse momento. Se você é alguém que já declarou Cristo publicamente como Senhor da sua vida, se você já fez a sua profissão de fé, o seu batismo público, celebre ao Senhor nesse momento, tá certo? E eu quero pedir a você que possa pegar os dois elementos, tanto o pão como o suco, e eu quero
partilhar com você isso. O pão e o suco. E você vai pegar o primeiro elemento, o pão, e você vai distribuir com aqueles que estão com você nesse momento. Na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja. Distribua, parta esse pão. E agora você vai distribuir o suco de uva que você tem, ou qualquer que seja o suco que você separou para esse momento, água, mas algo que possa lembrar você do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Você pode também distribuir esse elemento. Vou esperar que você faça isso. Após a distribuição dos dois elementos, eu quero rapidamente tratar com você para trazer isso. Mais uma vez, a sua mente como cristãos evangélicos, e é importante, nós como batistas também, nós entendemos este pão como uma matéria, um alimento que não contém a mesma substância do corpo de Cristo, nem se transforma no corpo de Cristo. Nós chamamos isso de consubstanciação, ou seja, que contém a mesma substância, ou transubstanciação, que transforma-se na mesma substância. Nós não cremos. Para nós, este pão, ele continua sendo pão, continua sendo trigo, mas ele representa para nós o corpo de Cristo, assim como Cristo fez nessa última ceia que nós lemos aqui. Se isso aqui tivesse a mesma substância ou se transformasse no corpo de Cristo, como poderia Cristo nos segurar o seu próprio corpo e entregar? Não é? Então isso não se transforma, nem tem a mesma substância. Nós também não cremos que o suco de uva, ou o suco que você colocou aí, ou qualquer líquido, ele se transforma também ou contém a mesma substância do sangue de Cristo. Ele continua sendo suco, ele continua sendo água, ele continua sendo um líquido que você conhece. Mas ele nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz e todo o seu sangue que foi derramado ali. Então, nesse sentido, nós colocamos agora uns diante dos outros os dois elementos. E antes de comermos os dois elementos, eu quero mais uma vez ler esse texto que nós encontramos em Marcos capítulo 14, versos de 22 a 26, que diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhe disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de vocês, em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse momento eu quero orar com você, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Pai querido, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pelo privilégio que nós temos de, com liberdade, podermos celebrar a ceia, que rememora o sacrifício do teu Filho Jesus, a entrega da sua vida na cruz, sua morte, mas que acima de tudo celebra a sua ressurreição. Aleluia! Porque é exatamente na ressurreição do Senhor que Ele garante a mim e a cada um daqueles que estão nesta hora celebrando a ceia do Senhor, garante a vida no lar celeste para sempre com o Senhor. Obrigado por esse momento.
Fala ao coração de cada um de nós a cada dia sobre o amor imensurável do Senhor por nós. E recebe, Pai, esse momento como um momento de alegria, um culto que nós prestamos de forma tremenda, com grande alegria no coração, ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém? Comamos e bebamos dele todos. Amém? Coisa boa, né? Podemos celebrar. E você ainda ter dúvida se isso é algo que vem do coração de Deus para nós, não pode ter dúvida, não é? Não pode ter dúvida, isso vem do coração do Pai. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, filho e filha, você que nos visitou nessa noite e nos deu a alegria de participar de um momento de entendimento, de culto que fala sobre a doutrina da ceia do Senhor. O que isso representa para nós. Obrigado pela sua presença. E o nosso desejo é que cada um de vocês tenha uma semana debaixo da graça de Deus, pedindo a Ele toda misericórdia, pedindo a Ele para nos guardar, nos proteger de todo o mal. Uma semana onde você interceda por todos aqueles que sofrem sobre a face da terra. Tanta gente sendo atingida por esta pandemia. Em nome de Jesus, precisamos orar. Nós temos uma corrente de oração todos os dias às 19 horas. Se junte a nós, interceda, peça a Deus. A palavra do Senhor diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Nós cremos nisso. Ore por todos que sofrem, aqueles que são seus familiares, mas aqueles que você não conhece, aqueles que estão longe daqui, mas estão em sofrimento. Peça a Deus misericórdia e que nesse sofrimento, ainda assim, eles conheçam o maravilhoso amor do Senhor. Que eles possam conhecer o poder do Senhor, que restaura a vida de cada um deles, mas não só a vida física, mas acima de tudo a vida espiritual, a vida emocional, a vida relacional, a vida conjugal, aquele que restaura todas as áreas da vida do ser humano. Ore por cada uma dessas pessoas e talvez você seja uma dessas pessoas que precisa de restauração em algumas áreas da sua vida. Então eu quero pedir ao Senhor que seja com você, seja com a sua dor, seja com a sua dúvida. A palavra do Senhor nos diz que lá em Colossenses 3,15, que a paz no vosso coração seja o árbitro da vossa questão. Se você tem dúvidas a respeito das decisões que você tem que tomar, lembre disso. O que vai determinar o sim na sua vida é a paz de Jesus. O que vai determinar o não é o incômodo. Se Ele der paz para você, faça com a graça do Senhor. E de forma sobrenatural, Ele vai abençoar você. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome dEle que eu faço isso, que eu peço isso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém?
apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Do amor que me basta, sou teu.